Esse é o mapa que se forma exatamente no Ano Novo Astrológico, que será amanhã, dia 20 de março de 2023, às 18h25. Então aqui eu vou mostrar qual deve ser o nosso trabalho em cada passo, como se esse mapa fosse de uma pessoa. Se esse mapa fosse de uma pessoa, qual seria o trabalho dela? Então, entendendo que o trabalho de uma pessoa seria esse, nós já vamos poder ter uma ideia de qual deve ser o nosso trabalho lançado nas nossas experiências durante todo o ano de 2023. O mapa ele é um caminho, então nós trilhamos esse caminho, por isso que é um mapa. O mapa ele serve para levar a gente para algum lugar. E nele a gente dá passos, nós temos os passos, ou seja, existe uma ordem de trabalho que nós devemos trilhar. O primeiro passo de todo e qualquer mapa tem a ver com o Sol, até mesmo porque o Sol ele é o mais importante no sistema solar mesmo, e é o que a gente comemora, a idade é a volta, né, da Terra ao redor do Sol. Como para a astrologia nós estamos no centro, então quando o Sol dá simbolicamente essa volta, nós fazemos aniversário. Da mesma forma o planeta que aqui marca o seu novo ciclo, exatamente porque deu a volta completa ao redor do Sol. E o ciclo se dá quando o Sol ingressa em Áries. O Sol ele é o primeiro trabalho, ele é o primeiro passo. A Lua é o segundo passo. O ascendente é o terceiro passo. Então nós temos uma trindade. Existe uma trindade, 3 passos extremamente sagrados que estão dentro de nós, que precisa reverberar fora de nós. E se a gente for observar no mapa do Ano Novo Astrológico, nós estamos a meio passo de uma lua nova. É praticamente uma lua nova. E isso não é por acaso, porque acaso não existem. Então assim, nós temos aqui já no Ano Novo Astrológico, no mapa, o trabalho de semear alguma coisa. E nós sabemos que é um ano do Sol e da Lua. Olha a força desse mapa. Além de ser um ano do Sol no sentido coletivo e da Lua no sentido individual, nós temos um mapa do Ano Novo Astrológico já trazendo os influxos da Lua Nova que vai se dar no dia seguinte, no dia 21. Então nós temos aqui, praticamente, o que nós precisamos ter? Uma semente. Nós precisamos ter uma semente para ser cultivada durante todo o ano de 2023. Até porque no ano de 2024 vai ser o ano de Saturno, e o Saturno duplamente, tanto no sentido coletivo como individual. Então, se nós temos Saturno comandando o ano de 2024, vai ser cobrado exatamente esse cultivo, vai ser cobrado de nós como que cultivamos, o que cultivamos, para que cultivamos, por que cultivamos. Então, é um momento de um plantio, tanto na nossa vida pessoal como coletiva. Então, nós temos aqui já no primeiro passo essa ideia. Uma semente precisa ser cultivada. Para cultivar uma semente, primeiro, eu preciso saber qual é essa semente. Segundo, eu preciso saber como vou cultivá-la, se eu tenho todas as ferramentas para poder cultivá-la. Eu já estou com as ferramentas na mão para poder cultivar essas sementes? Poxa, eu não tenho semente ainda, tem que ter. Faz parte do trabalho. Poxa, eu não tenho ferramentas ainda. Eu tenho a semente, mas não tenho ferramentas. Tem que ir em busca dessas ferramentas, porque ela precisa ser cultivada no ano de 2023. Inclusive, a Lua, no próprio mapa, ela está a 18 graus de peixes. Então, assim, a gente está finalizando um ciclo de lua minguante, com já a ponta do pezinho na lua nova. Então, muitas vezes vale a reflexão do que precisa ser finalizado para poder plantar. Porque não adianta eu carregar coisas que já deveriam ter sido encerradas, a semente não vai brotar. Então, tem coisas que precisam ser finalizadas, precisa existir a compreensão de um desfecho para que eu possa plantar. É a mesma ideia da jarra com a água, né? Então, eu tenho água parada na jarra, ela está cheia, como é que vai entrar mais água? Então, tem coisas aí que precisam ser finalizadas. Ah, não, eu já tirei essa água aí, diante das minhas experiências, aquelas que estão em destaque. Eu já percebi que eu já esvaziei essa água, essa taça, essa jarra, eu já esvaziei. Então, dá para colocar água nova. E é esse o trabalho do primeiro passo. Se nós formos observar, o Sol não está sozinho aqui nesse mapa. Em Áries nós temos Júpiter, nós temos Quirón, nós temos Mercúrio. Netuno está nos seus últimos graus de peixes, também recebendo influências aí, né, até porque nós estamos nos preparando para aquela conjunção de 2026 que vai ser junto com Saturno, Netuno junto com Saturno ingressando em Áries. Então ele já está dando um belo de um spoiler do que precisa ser idealizado por nós. Não tem como não saber o que tem que idealizar. Porque Netuno está fechando o seu ciclo. Então, se Netuno já está nos seus 25 graus, finalizando o seu ciclo, Netuno que fala de ideais, peixes que fala daquilo que eu não enxergo, que eu quero estruturar. Como é que eu ainda não sei? Todos nós devemos saber o que precisa ser idealizado e o que precisa ser colocado em prática a partir de exatamente isso que se idealiza.
do que se quer estruturar, do que se quer organizar e construir. Então, nós já temos aqui essa ideia. Pelo menos devemos ter essa ideia bem formada. Então, quer dizer, o Sol não está sozinho. Júpiter está aqui para trazer oportunidades para que a gente identifique essa semente, plante essa semente, cultive essa semente. Júpiter é o cara das oportunidades. E se eu ainda não entendi qual é a semente, ele vai trazer oportunidades. Seja no amor ou no rigor, nós vamos ver as oportunidades. Para que a gente entenda qual é a semente, para que a gente entenda o que precisa cultivar, para que a gente consiga adquirir as ferramentas. E Mercúrio, ou seja, vai ser exigido de nós o conhecimento, porque não adianta eu pegar uma semente e não saber nem como que eu faço para plantar e cultivar e semear, enfim. Eu tenho que adquirir informação, eu tenho que adquirir conhecimento, e muitas vezes novos, porque a gente está falando de uma energia ariana que fala de coisas novas, muitas vezes conhecimentos novos, que vão me levar a cultivar essa semente que também é nova. Talvez nova no sentido de plantio, mas não no sentido de ideal, pode ser um ideal antigo. Enfim, nós temos aqui esses dois planetas. Se a gente for observar, a gente tem um desafio entre o Sol em Áries e o ascendente do mapa formado em Libra. Então, vai ser necessário muito equilíbrio entre eu e o outro, entre eu e a situação. A gente vai ter que aprender com as relações, a gente vai ter que aprender a se manter no meio. Não vai dar pra gente se fechar só na gente, não vai dar pra se fechar só no outro. Ambos vão ter que ir ao meio. Ambos vão ter que ir para o meio. Quem não cede, não soma. Ou seja, subtrai. Então, vamos ter a oportunidade de enxergar qual é a situação ou pessoa que está subtraindo ou somando. Então, a gente pode ficar bem atento em relação a isso. Por quê? Porque o fato de nós termos o ascendente em Libra no mapa do ano novo astrológico nos obriga a agir de forma libriana. Então, embora nós tenhamos que ter noção da nossa individualidade, precisamos agir de forma diplomática, que possamos manter a harmonia nas relações, sejam elas quais forem. E isso é um tema mundial. A gente está falando de um mapa coletivo e que pode ser aplicado na nossa vida pessoal de acordo com esses arquétipos que eu estou passando aqui, com esses significados, com essa tradução. Então, quer dizer, eu sei que eu preciso, como o ascendente é aquele que constrói, ele é o terceiro passo. Eu entendo o meu primeiro passo, no ascendente eu vou construir, eu vou ter o efeito daquilo que eu causei e daquilo que foi manifestado como lei, Sol e Lua, e aí eu tenho o efeito no ascendente. Então, se eu tiver o efeito de dúvidas, incertezas, ausência da paz, harmonia e equilíbrio, eu não estou trabalhando, eu não tenho semente, eu não plantei nada, eu não estou cultivando nada, eu não quis ir atrás das ferramentas, eu não iniciei nada, eu não topei aprender, eu não quis adquirir a informação necessária e verdadeira, eu não aproveitei as oportunidades. Então, assim, quando eu entendo tudo isso que eu acabei de mencionar, aí sim, eu vou construindo a harmonia naquilo que eu preciso. Eu vou construindo a paz e o equilíbrio naquilo que eu almejo. E esse seria o terceiro passo. Como o regente de Libra é Vênus, Vênus está totalmente conectado à construção. E o Vênus aqui está onde? Ele se firma exatamente em Touro, ao lado da libertação, junto de Urano, que também está no mesmo signo. Então, assim, nós temos aqui a força de Vênus que vai chamar a todos nós para olharmos para a nossa mochila vibracional, a mochila dos pensamentos, dos sentimentos, das atitudes, das realizações, para ver o que ali ainda está pesando ou o que está faltando. O que pesa precisa tirar, o que falta precisa colocar. E aí a gente vai se libertando. E vai se libertando de que forma? Enraizando a semente. Nós estamos falando da energia de Touro, então como é que eu vou conseguir enraizar? Porque uma coisa é eu plantar, cultivar, mas a gente sabe que tem que cuidar, as pragas chegam, os bichinhos vão lá chegando, as lagartinhas, eles vão comer, nós temos que cuidar. Então tem que olhar para essa mochila e fazer essa organização, fazer essa limpeza, fazer escolhas. Toda escolha requer uma renúncia. E escolher vai nos libertar. E vai fazer enraizarmos coisas importantes, ou seja, a semente vai crescer a raiz cada vez mais forte, para que quando ela apareça lá para brotar, ela cresça muito forte e bem fixa e nada a derrube. Mas atrelado a esse, digamos, quarto passo, nós temos aqui um triângulo azul, quem está conversando com Vênus? Saturno. Saturno está conversando com Vênus e o próprio objetivo do nosso ano aqui que está em Câncer, que na verdade a gente tem uma conexão com Marte. Nós temos Saturno e Marte aqui conversando com essa força da escolha do que fica e do que vai.
E Saturno é o cara da cobrança. Então, assim, ele está fluente aqui. Então, assim, nós vamos ter meios, se desenvolvermos o papel de Vênus, ou seja, nossas escolhas responsáveis ou em prol de responsabilidades, temos que assumir a semente que a gente plantou. Não adianta parar no meio do caminho, não. Então, isso vai ser cobrado. Vai ser cobrado o quê? Que a gente olhe para o nosso dia a dia, que a gente olhe para ver se essa semente tem convergência com aquilo que eu busco. Porque não adianta eu plantar banana e depois no final vir nascer abóbora. Então, a prática tem que fazer sentido com o que eu busco. E eu preciso estruturar algo. Nós vamos ter que estruturar algo. Mas o que, para eu poder estruturar, para você poder, para nós podermos estruturar alguma coisa, a gente vai ter que organizar as coisas, a gente vai ter que colocar em prática, vai ter que dar forma para aquilo que ainda não é visível. Saturno em peixes. Vamos ter que dar forma para aquilo que não é ainda visível. O Vênus, ele faz as escolhas. A partir do momento que eu faço a escolha, eu estou enraizando. E se eu estou enraizando, eu já estou dando forma àquilo que eu não estou enxergando. Embora não apareça, porque ainda está no fundo da terra a raiz, uma hora ela vai brotar. E aí eu vou enxergar. Para isso, vai ter que ter atitude. Inclusive, a atitude adaptável às experiências. A gente vai ter que aceitar o novo. Não adianta querer firmar... ficar ali fixado em coisas já ultrapassadas na vida pessoal, coletiva, não adianta, não vai adiantar. Nós vamos ter que nos abrir para o novo. Então, o Marte, qual é a batalha de Marte dentro de todos nós? É um Marte em Gêmeos, já com vistas aqui ó, muito próximo da realidade do objetivo do ano. Então, eu vou ter que saber, sabendo o que eu escolho, porque a gente já começa com a ideia de Vênus, eu escolho, eu fiz a minha escolha, eu saí de cima do muro, eu sei o que tem na minha mochila agora, o que faltou e o que eu tive que colocar, e o que de repente eu tive que tirar. Então o Marte, ele começa a agir em prol dessa escolha. É uma coisa natural, porque o Marte, ele só vai agir se eu escolhi. Então se a gente faz uma escolha, naturalmente o Marte vai agir em prol dessa escolha. Só que essa escolha tem que ser responsável e tem que ser organizada, e a gente tem que olhar para a realidade do que a gente de fato busca estruturar. Então a gente tem que olhar para a realidade. Não dá para olhar para aquilo que não é real. Aquilo que realmente vai ser possível ser estruturado. E que eu já começo, de fato, através das minhas escolhas. Então é possível colocar em prática. Então eu estruturo. E estou me abrindo para o novo. E Marte, ele é regente de Áries. Então, quer dizer, eu só subo a minha montanha do ano, eu só atinjo meus objetivos e metas do meu ano, se eu já tomei decisões importantes em prol daquela mochila vibracional. E se eu, de fato, me abrir ao novo, se eu realmente tenho uma batalha, eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho um direcionamento, eu movimentei, eu saí de um lugar comum, eu saí de uma zona de conforto, eu estou dando direcionamento, eu sei onde eu vou chegar, não está perto onde eu vou chegar, porque esse Marte aqui, ele está no setor 9, não está perto, vai exigir esforço, mas tem total relação com o quê? Com a semente, porque Marte rege o signo de Áries. Então esse Marte, ele tem que estar totalmente conectado com a realidade da semente. Não tem como ser paralelo aqui. Então, o objetivo do meu ano é realmente cuidar para que essa semente cresça e dê frutos. A semente que eu plantei desde do ano novo astrológico, que é amanhã. Claro que tem pessoas que podem ter plantado essa semente antes, mas a gente vai ter oportunidade agora, todos nós, de plantar a semente que ainda de repente não plantou. Porque é o ano da Lua. E a Lua, ela fala de coisas do passado. Até porque se a gente for observar, o objetivo do ano está em Câncer. Então a gente vai ter que olhar para trás. A gente vai ter que olhar para trás e vamos ter o quê? Vamos ter que ter o quê? Referência. Porque o passado é referência. O passado não é direção. Um exemplo clássico que eu ouvi, inclusive, do Cortella. Eu achei maravilhoso a frase, o ensinamento que ele fala que o carro, ele tem um para-brisa bem maior do que o retrovisor. Por quê? Porque o passado, ele é referência, ele não é direção. Esse Marte tem que ter muito claro isso. O passado é referência, não é direção. Então, eu vou ter que olhar para o passado porque tem referências importantes lá. E esse é o objetivo do nosso ano. Porque provavelmente coisas retornam para que a gente resolva. Ou para que a gente, de uma vez por todas, comece. Depende da experiência de cada um. A Lilith em Leão, que inclusive é um signo em destaque no nosso ano, tanto o Leão como o signo de Câncer, ele está em destaque. Por quê? Porque é um ano regido pelo Sol que manda em Leão e Lua que manda em Câncer, a gente chama de regente. Então a gente tem a Lilith aqui em Leão. Então a gente vai ter que aprender a lidar com nossas próprias sombras, as sombras do egoísmo. E é interessante porque o que está desafiado aqui é exatamente o que estarão desafiados, né? São as relações. Nós vemos aqui as relações estarão desafiadas. As relações estarão desafiadas.
Poxa vida, a gente olha aí no mundo, o quanto que as relações ainda se desafiam. Se a gente for olhar na nossa casa, como que andam as nossas relações, sejam elas pessoais ou até profissionais, como andam nossas relações? O quanto que a gente está permitindo sucumbir no papel que nós temos em relação ao outro, no papel que nós temos em relação a nós mesmos, principalmente, por quê? Porque Leão é autovalorização, é autoafirmação. Então essa Lilith não pode me fazer sucumbir em ser quem eu sou. Nós precisamos ser nós mesmos, nós precisamos ser verdadeiros. Mas também a gente não pode colocar o outro em detrimento ao que nós somos. Humilhar, odiar, sabe, a intolerância, tantas palavras que eu nem gosto de ficar falando. Leão, uma Lilith em Leão pode ativar o lado egoísta de cada um de nós. Então a gente tem que entender que o trabalho dessa Lilith é a gente entender nossa individualidade já desde Áries, entender quem nós somos e não ficar só projetando quem nós somos no outro ou outros sendo uma referência para nós e a gente esquecendo de quem nós somos, mas também não colocando a gente acima de tudo, na frente de todos. Então vai ser uma questão, até porque o Sol, ele está, embora ele esteja aqui, ó, vocês podem observar no setor 6, né? Ele está aqui, casa 6, mas o próprio signo de Áries, ele já se firma no setor 7, que esse tracinho branco que a gente fala que é a cúspide, essa cúspide já aterra no setor 7. Então esse Sol está falando muito mais com as relações do que com o nosso dia a dia. É óbvio que quando a gente fala de relações, ele está falando do nosso dia a dia. Mas o que vem antes, o que antecede, é a relação. Nós vamos ter que aprender a encontrar a paz nas relações, a harmonia nas relações. O outro, então a gente tem dois pratos aqui da balança. Por isso que o setor 7 é o setor de Libra. E aqui está invertido. Então a gente tem dois pratos. A gente vai ter que olhar sempre para os dois pratos e ver. O meu valor nunca pode ser superior ao valor do outro. O valor do outro nunca pode ser superior ao meu valor. Então, nenhum prato pode ficar pesado. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Para que a gente vá trabalhando também essa Lilith. E essa Lilith, ela se manifesta nas interações. Sejam elas quais forem, seja o grupo qual for, de trabalho, de estudo, de filosofia de vida, de comunidade, de cidade, de estado, de país. São grupos. E aqui o grupo não tem nome nem tamanho. Aqui eu quis fazer de uma forma como se fosse um mapa de uma pessoa. Mas dá para a gente já lançar nas nossas experiências, porque essa vai ser uma linguagem coletiva para todos nós. E você pode aplicar esse mapa no seu mapa pessoal. Então, onde eu tenho Áries? A começar por aí. Onde eu tenho Áries? Você vai olhar lá no seu mapa natal onde você tem Áries. Quer dizer, essa semente pode estar conversando muito com o local de Áries. E se vocês observarem, o Sol está bem no comecinho de Áries. Então, assim, tem que olhar onde está o comecinho de Áries. Vocês estão entendendo? Eu vou pegar o meu exemplo. O meu exemplo do comecinho de Áries ainda está no setor 10. Está lá no setor 10. Embora meu Áries se firma no 11, mas está lá no final de Áries. Então, ele está conversando com sementes ali associado à carreira, ao profissional, objetivos e metas. Então, e aí olhar também onde tem peixes, que é onde eu vou estar estruturando coisas. Olhar onde eu tenho touro, que é onde eu posso estar projetando minhas escolhas que vão trabalhar essa mochila vibracional e que vão me libertar, que vai fazer enraizar coisas importantes, e não, ou seja, persistir naquilo que tem valor, ou que seria a intensificação nesse palco, ou o corte mesmo daquilo, porque é a renúncia da escolha, né? Daquilo que não precisa mais, daquilo que já cumpriu seu papel, daquilo que me tira do foco, que me tira da construção que eu preciso manifestar na minha vida. Olha onde tem Libra também. Libra tá aqui, ó, no comecinho de Libra, na verdade. É bem no comecinho de Libra. Então a gente olha lá onde tem o comecinho de Libra e vê onde está projetando esse ascendente. Então as construções estão conversando muito ali com aquele palco. Eu tenho que organizar, eu tenho que pacificar, harmonizar, tomar decisões ali naquele palco. A própria relação aqui de Marte, que ainda está nos últimos graus de Gêmeos, mas já está conversando com o objetivo em Câncer. Então olha para onde você tem Câncer, signo de Câncer. Signo de Câncer está conversando com dois setores no mapa, tanto 10 como 11. Então olha para onde você tem o signo de Câncer lá. E ele vai estar atrelado ao seu objetivo do ano. Só que é o início de Câncer. No meu caso é o 1. No início do Câncer é no setor 1. Meu ascendente é Gêmeos. E o Marte está ali, ó, no meu ascendente. E o finalzinho de Câncer que conversa no caso aqui com o setor 11 no mapa do ano novo astrológico, no meu caso vai conversar já com o meu setor 2, que fala dos valores pessoais e materiais. O leão, onde está o nosso leão? Onde a gente tem que trabalhar essas sombras, as sombras do egoísmo ou da anulação, da renúncia de si mesmo. O meu leão está lá no setor... Esse ponto, 7 graus de leão, ainda está no meu setor 2, mas já conversando com 3. Enfim, você observa onde é lançado isso no seu mapa. Você tem uma linguagem própria, se você quiser mergulhar. Só com essas palavras que eu já passei aqui, de uma forma
sintetizada, já dá para ter uma ideia, porque a gente sabe muito bem quais são as experiências em destaque. E aí, essa experiência em destaque é onde a gente lança toda essa realidade, essas experiências em destaque. Então, a gente precisa olhar para essas experiências em destaque e aplicar essa realidade. Se eu não sei entender as casas, não sei projetar dessa forma, porque eu não estudei, não tem problema. Você pega o que eu falei e tenta refletir sobre suas experiências. Agora, quem tem conhecimento das casas pode fazer essa projeção. Fica bem claro. Fica bem claro. Ainda mais porque se a gente for observar quanto ao signo solar, se a gente for ainda mergulhar mais e pensar no sentido do signo solar. Então, quem tem signo, quem tem por exemplo, o signo de Libra, né? O Sol em Libra, faz parte da construção. Então, eu vou ter que tomar decisões para construir, para ter efeitos que eu busco na minha vida. Escorpião, quem tem o signo solar em Escorpião, está aqui associado aos valores materiais e pessoais. Então, muito dos valores pessoais e materiais têm que ser transformados. E tem que sair de uma zona de conforto também para isso. Olha aqui, ó, a cauda do dragão. Vai ter que sair da zona de conforto se quiser transformar valores pessoais e valores materiais. Se eu tiver o Sol em Sagitário, tá no meu setor 3, tá no setor 3 aqui o mapa do ano novo astrológico. Então vou ter que me abrir para o novo para poder desenvolver todo esse trabalho, vou ter que me abrir para o novo. O meu primeiro passo é me abrir para o novo, é estar com a mente aberta, Sagitário, não dá para mergulhar numa coisa eternamente não. Vai para a superfície, pega um ar novo, faz novas escolhas, mergulha. Ou, que eu acho muito difícil, porque Sagitário sempre mergulha, mas a gente não conhece a experiência de cada um, de repente seja o momento de realmente dar um direcionamento para a superficialidade. Seja o momento de mergulhar e sair da superfície. Setor 4 aqui tá Capricórnio, então o Sol em Capricórnio, quem tem Sol em Capricórnio vai ter que olhar para as bases, vai ter que olhar para o chão onde pisa, vai ter que olhar para os alicerces, vai ter que fazer a vistoria nessa estrutura toda aí. O que vocês consideram como bases sólidas? Como essas bases sólidas estão? Elas existem? E se existem, tem alguma rachadura aí? Tem que ficar atento, porque senão não vai conseguir desenvolver. É o primeiro passo para todo esse outro trabalho que eu mencionei. O Aquário tá aqui voltado para o setor. O Capricórnio tá com 4 e 5, hein? Tá com 2 setores aqui. Responsabilidade de estruturar as bases sólidas e ser você mesmo. Estruturar quem você é de verdade e aquilo que você deseja criar. Aquário tá atrelado ao setor 6. Então, o que precisa ser organizado, o que precisa ser colocado em prática? Não adianta só conhecer, aprender. Então, eu tenho que desenvolver, aprender, mas eu também tenho que compartilhar. E eu tenho que organizar para poder estruturar. O Saturno acabou de sair de Aquário, então já deu tempo de estruturar muita coisa. Quem tem o Sol em Peixes, olha, o Peixe está interceptado, cuidado com a autossabotagem. O mapa do ano novo astrológico pode trazer muita autossabotagem para quem tem Sol em Peixes. E qualquer outro signo forte, a gente pode fazer aplicação, mas vai ter que, quer dizer, autossabotagem no quê? Na organização e na prática do que se busca. Pode se postergar muito. A semente vai lá ficar sem água, tá entendendo? Vai ficar sem água. Porque não tem forças para ir até lá molhar. Não tem, na verdade, tem. É aí que está o desafio. Superar a ida de pegar a água lá na lagoa, que pode estar longe, para molhar a semente. Vai ter que ter força de superação. Todos nós vamos ter. Mas um Sol em Peixes vai ter que ter mais. O Áries está conversando exatamente com as relações. Quem tem Sol em Áries. Touro está conversando com a mochila vibracional. Vai ter que primeiro olhar para a mochila para poder ir desenvolvendo tudo que eu mencionei. Tá, que estiver carregando peso, a semente não vai crescer. Tá vazia essa mochila, não tem como você vai subir uma montanha sem água, por exemplo, que é fundamental. Cada um sabe daquilo que falta ou daquilo que ainda que tá ali e ainda não tirou da mochila. Tá na hora de tirar. Gêmeos vai ter que olhar para longe. Para de olhar só a um palmo na frente do nariz, porque Gêmeos é meu ascendente. A gente tem essa mania que as coisas rápido para ontem. E Gêmeos vai ter que aprender a olhar longe. Então tem que dar direcionamento, como eu mencionei. Tem que saber onde vai chegar. E tem que chegar lá. Câncer é o objetivo do ano. E tanto o objetivo como, conversando com o setor 11 aqui, as interações. Não vai ter que olhar para os objetivos e metas para a carreira, para o profissional, para a montanha que tem que subir. Então, o objetivo é olhar para a sua identidade, para quem você é de verdade. E para tudo que você já resolveu do passado ou não resolveu. E, de repente, tem que colocar em prática agora para resolver ou para iniciar algo que ainda está postergando há muito tempo. Lembra, o passado é referência, mas não é direção. Leão está conversando com o setor 12. Então, assim, Leão vai ter que mergulhar dentro de si. Vai ter que fazer um mergulho interno. Quem tem Sol em Leão vai ter que olhar para a realidade. Será que eu estou sendo eu mesmo ou estou sendo o outro? Ou estou sendo os outros? Ou será que eu estou colocando eu à frente de tudo e de todos? Equilíbrio, caminho do meio. Nem que para isso você vá buscar terapia,
fazer terapia para o autoconhecimento, buscar ajuda de um profissional para poder te auxiliar nesse processo de você ser você pode estar se rechaçando muito, ou de você colocar o outro muito à frente, ou melhor, você muito à frente do outro, dos outros. Então a gente tem que ter mais humildade. E isso vai estar conversando com todos nós. É claro que tem o Sol em Leão, a gente está falando do primeiro passo. Isso vai ser conversado com todos nós, mas o leonino, ele vai ter que dar esse primeiro passo antes de todos os outros. É basicamente isso, né? Foi uma explicação breve, mas pra gente já poder ter algum direcionamento. É claro que no atendimento a gente mergulha muito mais, a gente olha o mapa pessoal, a gente olha os trânsitos pessoais, enfim, a gente olha vários possíveis mapas envolvidos na experiência, porque a gente tem vários mapas, mas já dá pra ter bastante direcionamento só com esse vídeo aqui, com essas poucas palavras que eu passei pra vocês. O ano novo astrológico começa um dia antes da lua nova. A energia é praticamente a mesma, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque é um ano da lua. A lua já vai começar comandando tudo. Isso não é por acaso. Tudo é causal. Isso não é por acaso. A lua já vai começar comandando tudo. Se você tem coisas importantes para começar, dia 21 é o dia. Mas vai ter que ter força de superação para continuar até o fim, se você quiser ver colheita. Inclusive a colheita, não adianta achar que é para ontem ou para o final desse ano, não. Você pode colocar aí para 2025, segundo semestre de 2025. 2026 você já vai estar colhendo tudo aquilo que você já começou agora, exatamente no dia 21, ou coisas que você já vem começando. Então, continue nessa jornada, firme e forte, que as coisas acabam se desenvolvendo. Eu agradeço a sua companhia aqui e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!